E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Mais uma aula de medicina legal para concurso direcionado para quem vai prestar o concurso da Polícia Civil de delegado e também para médico legista. Tá perto, tá chegando, hein? E se você é um curioso, seja muito bem-vindo. Hoje a aula é da ação mecânica perfurante, levando a feridas punctórias. Então já fica a dica, já falei e vou falar de novo. Ação termina em E, né? A ferida termina em A. Ferida punctória, ação perfurante. Ação cortante, ferida incisa. Ação contundente, ferida contusa. Beleza? Vamos progredir. Então, a ação perfurante nada mais é do que um objeto pontiagudo, cilíndrico e fino, tá? Com seu diâmetro transverso reduzido, quando ele faz uma pressão sobre um ponto, ele divulsiona os tecidos, afastando as fibras, tá? Raramente secciona. Então, os instrumentos capazes de agir dessa forma, o prego, agulha, né? O florete ou espada, né, do esgrima, esse equipamento de anotar pedido, né, e guardar o pedido no comércio, o famoso picador de gelo do Instinto Selvagem e daquela série, o documentário do Netflix Don't Fuck with Cats, que eu indiquei para vocês, e agulhas. Então, um instrumento pontiagudo, cilíndrico e fino, que vai levar graves repercussões na profundidade, não muito na superfície, tá? Mas sim na profundidade. A ferida punctória, a principal característica é a abertura estreita, pouco sangrante e de menor diâmetro do que o instrumento que a produziu. Isso uma pessoa que foi atingida em vida. Tá? Então, nós temos na região antecubital, aqui do braço, né, muito comum em pessoas viciadas em heroína ou cocaína que fazem uso endovenoso dessa droga. Tá? Também tem a ferida do livro de medicina legal do França, do garfo, né? Então, um instrumento pontiagudo com maior secção, né? Então, mais alongado e fino, com a marca do garfo aqui no tórax. Beleza? Quando você tem um instrumento de médio calibre, você tem a necessidade de saber o conceito das leis de Phillips e Langer. O que significa isso? Vou até olhar no olho de vocês. Olha só, leis de Phillips e Langer tem um objetivo principal, guarda isso. É o diagnóstico diferencial entre as lesões feitas em vida e lesões feitas em morte. Tá? Então, o principal objetivo dos postulados de Phillips e Langer, que são 3, é você, e ela só atua, esse postulado só funciona para lesões que a pessoa estava viva. Tá? Então, esse é o principal objetivo desses postulados. Então, o primeiro postulado é que a ferida, né, essa imagem eu peguei do Que Concursos, fazendo já propaganda para eles, é um site fantástico para questões de concurso. Então, esse é o típico ferimento feito pela ação perfurante, ferida punctória. Então, o primeiro postulado é que ele se assemelha ao ferimento de 2 gumes. Tá? O segundo postulado é que, dependendo das linhas de força do tecido, da musculatura do tecido, você tem a secção transversal com uma orientação na mesma região. Mas o objeto não é cilíndrico, professor? Sim, mas como você tem a tensão, olha só, como você tem a tensão do tecido de uma pessoa viva, quando esse instrumento perfura divulsionando as fibras, ele fica com esse formato oval, certo? Então, numa mesma região, você tem o ferimento na mesma orientação, segundo postulado. E o terceiro seria que em um local de confluência de linhas de força, ele vai ter um formato de ponta de seta ou um formato bizarro. Né? Esse daqui também é uma imagem do Que Concursos, fazendo já a propaganda para vocês. Então, essa, né, é a linha de força dos tecidos de uma pessoa viva. E olha só a imagem de uma vítima desse instrumento. Então, você consegue perceber onde a ferida tem um formato elíptico, né? Ele tem um formato oval, parecido com um instrumento
de 2 gumes, a pessoa estava viva. Quando ele fica cilíndrico, aí a pessoa já estava morta quando recebeu o ferimento. Então você consegue diagnosticar a diferença de ferida feita em vida ou em morte. Beleza? Então, olha só, questão do concurso do IML. 2014, da VUNESP, Polícia Civil do Estado de São Paulo. A figura a seguir refere-se à lesão produzida no pescoço da vítima por um estilete. E aí ele usa o conceito de estilete para confundir. O que a gente está acostumado é o estilete, né, de escola, aquele que corta. Mas ele também, na medicina legal, o estilete seria um instrumento pontiagudo cilíndrico. Tá? É correto afirmar que tal agente e lesão, porque olha só, uma ferida aparentemente punctória, né? E acostumem, vou até olhar para vocês aqui, vai cair foto no seu concurso de lesão. E geralmente é difícil de enxergar. É difícil para todo mundo, para você, para o colega que está do lado, para todos. Tá? Mas olha só como só a análise das alternativas já é suficiente para você excluir e resolver essa questão. Lembra que eu falei que a ação termina em E e a ferida termina em A? Então, por mais que você não saiba do que é essa ferida, olha só. Ele perguntou: o agente e a lesão são denominados respectivamente. Então, quando ele traz respectivamente, ele quer falar primeiro do agente e depois da lesão. Ó, a lesão termina em E e então a e a B você já dispensa, tá bom? Olha só, a ação é perfurante? A ação é perfurante. Só que as outras, ó, pontual, punctório e pontual. Eu falei disso na aula, em algum lugar, né? Então, quando você pega a alternativa C e traz a ação perfurante e ferida punctória, é exatamente o que eu falei desde o começo da aula. Alternativa C. Olha a outra questão de delegado. Durante uma avaliação pericial, um homem de 22 anos são constatadas as seguintes características: lesões puntiformes em região antecubital direita. Lembra? Região antecubital, né? Do braço, região anterior do antebraço, aqui perto do cotovelo, a parte anterior do cotovelo. Pupilas extremamente mióticas, rebaixamento do nível de consciência, redução da frequência respiratória e redução da temperatura corpórea. Então o cara está vivo, com ferimentos feito por ação perfurante, feridas punctórias, na região, vou mostrar para vocês, antecubital, né, do braço. E aí, em relação aos achados, assinale a alternativa correta. Os achados sugerem um evento agudo e inesperado, possivelmente uma doença, né? Então, ele tem ferimentos de punção venosa no antebraço. Não é comum a doença aguda, né? Podem representar uma tentativa de suicídio, possivelmente devido ao uso de antidepressivos tricíclicos. Antidepressivo tricíclico seria oral, né? Trata-se de um provável trauma craniano? Não falou nada do crânio. Né? D. Os achados corroboram o uso de droga ilícita com características do tipo opioide ou heroína? Guarda aí. Né? A descrição aponta para uma tentativa de indução de coma de forma criminosa, possivelmente por uma droga alucinógena, o ácido lisérgico. Então, pensa bem, aqui a alternativa D está correta, porque indícios se a pessoa está com pupila dilatada. Então, é um conceito de toxicologia com lesão. Pupila dilatada, diminuição da frequência respiratória é inibição pelo opioide. Tá? O opioide traz a redução da frequência respiratória e da rebaixamento de nível de consciência. E na região antecubital. Cuidado com a alternativa que vai falar: é suicídio, pode ter sido homicídio, coisas de causa jurídica de morte, porque o perito não pode afirmar esse tipo de coisa, ele pode sugerir, tá bom? Então cuidado. Gente, era isso que eu tinha que falar para vocês, então espero que tenham gostado, uma aula bem objetiva e até a próxima.